Ver. Dionísio, Oi, tá me ouvindo? tô só tô Oh, tá me ouvindo bem? tô ouvindo. Tá me ouvindo ou não? Cê- sim, você tá do celular? Você tá do celular, né? Porque no Instagram. É, Então, é isso que vai acontecer. Quando for daqui a pouquinho que você vai. Na verdade, a gente já vai ter que tocar daqui a pouco, né? Porque já falta 6 minutos aí para você estar não, tranquilo. falando do pessoal aqui. Você tá de fone, né? Uhum, Tá tô. tranquilo? Ah, então tá. Então a gente Tô pode fazer tranquilo, tranquilo. um esquenta. Enquanto isso, tem gente entrando que eu tô vendo, coisa boa. Pode. Fazendo um esquenta, você foi uma das pessoas que participou ontem do evento Cabeças Voadoras. Fala um pouquinho como foi para você. Sim, só um minutinho. Ah, para mim foi ótimo, né? Porque é uma experiência nova para mim, é uma situação que eu não vivenciei antes, né? Assim, live e tudo mais. E, nossa, para mim foi excelente, em função até mesmo do pessoal. Várias coisas eu anotei, várias coisas eu olhei hoje naquele link que você me passou de novo, né? Você conseguiu subtrair ali direitinho a alma das pessoas e a gente está determinações aí. Ixi, deu uma travada. É, você acha que fica melhor aqui ou você acha que fica melhor no computador? Não, é que no Instagram ele é um aplicativo mais para celular do que para computador, né? Precisa fazer alguma É, adequação. E aí fica no celular não, mesmo. sim. Não tem problema. Deixa eu fazer uma pergunta, Dionísio. Hum. Live é a sua primeira vez? Você já fez outras Live lives é. pelo Instagram? Não, eu fiz algum. Não, não, acho que eu fiz uma vez só, mas foi interna, mesmo com um grupo que eu estou participando de um trabalho novo, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então eu tive alguma participação, mas foi um grupo fechado. Foi como ontem, né? Ah, então não era, né, não era uma live pelo Instagram, era tipo um Zoom, uma Não, não, videoconferência. é uma videoconferência. Ah, entendi. Então você está estreando numa live. Estreando, estreando numa live. Ah, entendi. Então seja bem-vindo ao mundo das lives pelo Instagram. Quem está É, acompanhando, eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu acho que vocês precisam fazer lives também, porque é uma forma de compartilhar conhecimentos de forma rápida, eficiente, e depois a gente sobe isso para o YouTube e ele fica guardado. Então, eu imagino assim que ideias que precisam ser espalhadas pelo mundo, assim como acontece os TEDs, né? Aquelas palestras de 15 minutos que são maravilhosas. E agora a gente tem a possibilidade de fazer as lives como também uma forma de propagar boas ideias, propagar bons profissionais, novas possibilidades. Então, eu estou incentivando cada um de vocês aí que tem acompanhado as lives para que produzam suas próprias lives. Eu vou ficar bem feliz com isso, porque eu acho que tem tantas pessoas maravilhosas, tantas ideias, e quando isso está registrado de forma digital, ele vai, né? Vai como o vento. E acredite, a pessoa que precisa vai encontrar informação, só que a gente precisa produzir, né? Então, queria dar essa dica aqui para as pessoas que têm acompanhado, e a gente está ganhando a cada dia que passa mais pessoas se interessando e acompanhando as lives, né? Eu fico bem feliz. Mas também incentivo para que vocês produzam as lives de vocês também, nos convide, né? Porque tá dentro disso. Estou perguntando, e o Dionísio? Dionísio vai produzir essa live quando? logo, logo eu começo a entrar nesse mundo. Eu acho que precisa, porque falta 2 minutinhos para a gente começar a história. Mas eu acho que, assim,
vamos pensar, o isolamento trouxe uma grande possibilidade, né? Na verdade, o isolamento ele freou o mundo, né? Então, com essa freada do mundo, tirou o chão de muita gente, né? Então, muitos estavam já com esse apoio de lives, fazendo situações digitais, mas a maioria das pessoas desconhecia, né? E aí é aquele retrato do quê? O quanto a pessoa de idade ela entende de internet. É a mesma proporção em analogia o quanto a população geral entende de lives, de podcast ou de outras coisas mais. Elas não têm compreensão. E outra, muitas vezes não têm compreensão o tamanho, né? A gente pode ter uma live com 2, 3 pessoas, mas a gente pode ter uma live com 100. Pois hoje nós baixamos para o YouTube, que fica lá ad eterno, podendo ter uma Fica de amplitude maior, eterno. podendo ser resgatada. Né? Às vezes é um toque que foi dado numa das lives, né? É, Você lembra dessa live, você lembra do assunto e fala, nossa, isso aqui me serve, isso aqui daqui a 2, 3 anos. Né? Então eu acho que é o novo instrumento, a nova forma de ver. Então isso. é muito importante com relação a tudo isso. E o que eu acho importante é a beleza do digital é, é que ele respeita o seu tempo. Sim, Porque o que que acontece? Cada pessoa está num determinado tempo de despertar. Então, tem momentos que agora eu estou interessada em macrobiótica, outra eu estou interessada em yoga, tudo tem um tempo. E quando a gente coloca numa grade, agora todo mundo tem que fazer tal coisa, todo mundo tem que fazer. Isso não está respeitando o tempo. Mas uma vez que isso está sim. disponibilizado na internet, a hora que te despontar aquele interesse, de falar, eu já ouvi falar desse negócio, deixa eu investigar. Aí você vai no YouTube e você encontra aquele conteúdo, ou você lembra que aquela pessoa já tinha feito uma entrevista, você lembra do nome dela, você vai atrás, ele está ali, né, disponível, mesmo que foi há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, é uma informação que não morre, né, que tem importância. Então, Simone falando, ouviram falar sobre despertar para a nova terra? Não, não quero, não ouvi. Conta mais depois no direct pra gente aí sobre isso. Ai, deu 2 horas. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Profissões de Futuro. Meu nome é Tieme Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. Esta websérie tem o objetivo de descortinar novas profissões, novos profissionais e construir um novo mundo do trabalho. E também não é só o profissional do futuro, mas eu acho que é o ser humano do futuro. E hoje, conosco, nós temos um fomentador socioambiental, Dionísio de Brito. É de Brito? Agora me deu um branco agora. É Dionísio Alberto de Brito. Ah, então tá bom. Dionísio de Brito. Dionísio, é, conta pra gente o que faz um, um fomentador socioambiental. Então, time, primeiramente eu agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui contigo, por intermédio da nossa grande amiga Karina, que acabei te conhecendo. E, na verdade, o que acontece? Aí vem uma situação bem lá atrás, né, mais ou menos uns 15, 20 anos atrás. Eu não morava aqui na cidade de Patos de Minas, morava em São Paulo. Eu sou da capital, mas morei muito tempo no Vale do Paraíba. E lá, como é tradicional a situação no interior, mesmo aqui em Minas, né, nós temos poucas oportunidades de atividades como tem numa grande capital. Então o relacionamento ele flui um pouquinho mais rápido, apesar que muitas situações são em nichos, né? Então quando eu cheguei aqui em Patos de Minas, eu senti a necessidade de entender um pouquinho a cidade, né? Vim com a família para cá e nós demos sequência nessa vida aqui. E eu fui buscar dentro da minha área ambiental, porque eu sou formado em Direito, mas eu atuei muito pouco tempo na advocacia plena, eu atuei mais em consultoria, em gestão e auxílio a empresas e ao meio ambiente em si.
E aí que tá, o meio ambiente é uma coisa muito recente, pode colocar aí uns 20 anos, mas tem dificuldades muito grandes em conseguir material. E é pouco divulgado, porque ele não dá Ibope, que daria o restante, e ele não dá aquela necessidade da população em si. Só ele tem uma situação assim, quando ele precisa, ele corre atrás. Quando ele não precisa, ele fica na dele. Dentro dessa situação, eu comecei a fazer uns estudos aqui na cidade e tudo mais. Acabei entrando para os conselhos de meio ambiente aqui da cidade e descobri que a maioria da população não tinha conhecimento, né? Não tinha conhecimento do básico, né? Hoje nós estamos vivendo uma situação que é falta de continuidade do básico, de higiene, de cuidar do próximo, né? Parar de pensar em si mesmo e cuidar do próximo. E a partir, né, que foi agregando valores, agregando situações, e não que eu me tornei um fomentador, né, mas eu sou um instigador, né, de algumas situações. Então eu gosto muito de tocar a juventude, eu dou palestras, já dei palestras em várias entidades aqui, já dei palestras nas 4 faculdades que nós temos aqui, tudo voltado na área ambiental, mas na área voltada à sustentabilidade, né, que é a bola da vez do mundo inteiro. Não é a situação só ambiental, é a situação que as próprias ODS da ONU, as 17 ODS, para nós termos aqui até 30 anos um mundo muito melhor, ela é necessária essa visão que a maioria da população não tem. Então, eu comecei, vocês podem ver que eu estou com um traje, parte do traje escoteiro, né? Há 2 anos e meio atrás eu fui convidado pelo Grupo Escoteiro São Francisco aqui de Patos de Minas para dar uma palestra no Dia do Escoteiro sobre meio ambiente, e aquilo ali foi me encantando ao ponto do ano passado, ao Grupo Escoteiro, que tem uma filosofia muito bonita, e adentrei o grupo, e hoje eu participo do Grupo Escoteiro aqui de Patos, participei de várias reuniões no ano passado, congressos e outras coisas que tiveram no mundo escoteiro, com as crianças menores, que é o Ramo Lobinho, e fui ativando toda essa situação na localidade e na região. Então fui conhecendo pessoas, conheci a Karina há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, por intermédio da internet. Por incrível que pareça, nunca tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente. Você conheceu a Karina pelo Facebook? E é uma coisa que eu falo até para as pessoas, no seguinte ponto. O Facebook é uma ferramenta, como nós hoje temos várias ferramentas, né? Então, muitas pessoas na área ambiental, promotores até, tem deputados e tem situações até de juristas, eu tenho contato pelo Facebook. E eu tive um contato com a Karina e com os demais da seguinte forma: eu simplesmente via o que ela postava, curtia, assim como outros também curtia. Aí, a partir daí, começou a ter essa sintonia do quê? Querer saber o que eu fazia, assim como os outros também queriam saber, como várias pessoas de várias localidades, e agora, por intermédio do Grupo Escoteiro, até pessoas de outro país, né? Nós temos uma rede internacional, e dentro dessa rede a gente tem contato. Hoje eu converso com pessoas na Sérvia, no México, na Argentina, na Venezuela, alguns grupos na Venezuela, na África, na Ásia. Então a gente tem um contato justamente para interrelacionar. E esse lado fomentador foi o quê? Eu busquei, dentro do meu conhecimento jurídico ambiental, tentar fazer com que a juventude visse o mundo de outra forma que eu não vi no passado, na minha juventude, e que talvez meus avós também, porque outras questões, vissem o mundo de outra forma. Hoje, querendo ou não, eu vejo que as pessoas que trabalham por conta própria, que é comum a gente ouvir falar, e as pessoas que trabalham
com a internet, ou então tem essa facilidade das mídias, elas estão na frente de todos. Por quê? Porque o normal era o quê? Quando eu era pequeno, o sonho de qualquer pai é que prestasse concurso para o Banco do Brasil, ou INSS, ou fizesse uma faculdade, alguma coisa assim, para estar garantido até o final do ano, até o fim da vida, né? Mas a vida não é só disso, né? Então, será que aquele que prestou o concurso, passou, adentrou, ele está numa situação, se por questão de uso e costume? É, você está falando de uma coisa muito importante, Dionísio, e eu quero aqui puxar esse gancho. Os nossos pais, eles primavam pela segurança financeira, porque eles sofreram muito, né, com os perrengues da vida e falaram, olha, não quero que o meu filho passe pela dificuldade financeira que eu passei. Então, vamos investir em estudos para que eles tenham uma carreira estável. E aí a carreira estável era numa estatal, um Banco do Brasil, né, um cargo público, assim, né, para o governo, tal, porque tem garantias. E aí ele não vai sofrer com a instabilidade do mercado, enfim, essas coisas que os nossos avós e os nossos pais sofreram muito e não queriam da gente. Aí cria-se uma geração condicionada nisso, vai estudar para Sim. poder ter um bom emprego e ter uma vida tranquila. Hoje essa geração aí está com 40, 50 anos. E aí? Essa realidade projetada, ela não se confirma, né? Só que as crianças, aí o que é o que eu quero entrar com você? As crianças que nós estamos criando, as crianças que estão na escola hoje, estão sendo educadas por essa geração aqui. Essa geração que repete o mesmo mantra, mas que já está começando a ficar na dúvida: será que é garantido isso? Ou seja, será que a gente está criando esses meninos para o futuro ou está criando esses meninos para o precipício? E agora o precipício já chegou para todos, né? Então, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a grande dificuldade que eu vejo hoje em dia, né, é a mesma coisa que quando a gente aprende na escola matemática, né? Teve um período de estudo que me falaram, nossa, mas eu vou usar isso aqui para quê na vida? Pitágoras, eu vou usar isso aqui para quê na vida? Aquela lei ali da física, para que eu vou usar na vida? E aí que existe muita metodologia de educação, no geral, que ela traz o aluno de uma forma diferente. Eu acho que toda vez que nós aprendemos na teoria e praticamos na realidade, o aluno entende mais do que simplesmente apresentar o material e se vira para estudar. Eu tive uma educação, né, era um período do exército e tudo mais, né, dos militares, muito boa, sem problema nenhum, até nem reclamo tanto, mas era muito estagnado. Né? Só para você ter uma ideia, e é um paralelo que eu faço para o mundo atual, meu professor de geografia, ele dava 300 perguntas no ano, ele ditava as perguntas e dava as respostas, e na prova caía as perguntas, e aquele que tivesse o discernimento de entender a resposta, tinha nota com ele. Se colocasse uma vírgula a mais do que ele ditou, já estava errado. Então, nós vivemos uma situação de paradigmas de mudança. E agora, com essa situação atual que nós temos, né, praticamente deixou zerado o mais rico com o mais pobre, é lógico que com as suas exceções, né? O mais pobre tem a dificuldade hoje em dia, mas deixou gerado a pessoa mais inteligente com a menos inteligente. Ela tem, ambas vão ter que se virar, ambas vão ter que se modificar. E daí eu falo, como que essa geração vai fazer hoje, situação de internet? Mas não, grande parte da população não tem esse acesso. Então, nós temos que tratar também de outra forma. Como muitas vezes lá no passado se falou que papel nunca vai acabar. E realmente nunca acabou. Você faz uma declaração de imposto de renda, ou via internet ou via papel. Hoje não mais via papel, mas até há pouco tempo tinha papel. Então, essas visões, infelizmente, a escola não traz. E daí as entidades se apoderaram dessa situação para começar a fazer.
essa situação que nós estamos hoje numa live é revolução, né? Mas é uma revolução que não é de agora, já tem um tempinho. Muitos faziam, muitos não fazem, muitos ainda vão relutar a fazer. Eu praticamente, é a minha estreia aqui e eu estou gostando muito, como eu já participei das outras, né? E de uns 2 meses para cá mudou muita coisa, né? E pretendo. Hoje, como eu também faço parte de vários núcleos aqui da cidade. Então, não só os conselhos de meio ambiente, mas eu faço parte do grupo escoteiro, eu faço parte aqui da orquestra filarmônica daqui da cidade, num projeto que começou há 3 anos atrás. Hoje nós temos apoio dos professores, dos maestros, até mesmo de Campinas, até mesmo daqui de Uberlândia. Eles mandam as tarefas para nós via internet e cobram que a gente faça o quê? Vídeo. Tem uns que não gostam de fazer vídeo por timidez e tudo mais, mas é um ato futuro. Hoje nós temos vários tipos de educação sendo propostos via internet, nos diversos tipos de mídia. Né? Então, esse lado fomentador é justamente o quê? Indagar o porquê que tem que ser naquela rotina que, na minha geração, estou com 53 anos para 54, que eu aprendi, tem que continuar assim. O direito em si, ele tem que ser aquele direito enquadrado, ele não pode ter uma variante, ele não pode ter as outras atividades não podem ter uma variante, é lógico, em medicina não tem como, né? Hoje tem muitos cursos EAD, eu considero que para a graduação não é muito interessante, mas para extensão eu acho perfeito, né? Até mesmo por questão financeira, questão de localidade, né? Eu moro aqui num polo estudantil universitário. Nós temos quase 10, 12 mil estudantes universitários aqui na cidade, que percorrem às vezes 300 quilômetros. Então, correndo risco e tudo mais. Será que a educação não poderia ser feita de outra forma? Eu sei que é dificuldade de um jeito e de outro, mas a gente tem que fomentar. Então, de um tempo para cá, eu comecei a fazer um interlace do grupo escoteiro com a orquestra, e da orquestra para o grupo escoteiro. Dionísio, então, eu levei de um lado para o outro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você enxerga no escoteirismo que ainda está sendo desperdiçado na educação, né? Porque, assim, eu nunca fui escoteira, tive alguns contatos só. Mas eu acho que o escoteirismo, ele traz valores, ele traz uma prática, ele traz elementos que são muito valiosos e que o pessoal coloca ali dentro de uma caixinha, mas que agora acho que valeria a pena abrir aquela caixinha e poder aproveitar melhor o que já foi construído pelo escoteirismo. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí, ensinar e trouxesse um pouquinho do conhecimento que você tem sobre o escoteirismo para a gente poder investigar melhor essa caixinha aí. Bom, eu adentrei de uma forma prazerosa, né, porque eu fui convidado a dar uma palestra, e ali eu fui, o primeiro encanto que eu tive foi o seguinte, nós temos um parque aqui, como tem os parques em vários locais, aí em São Paulo, no caso, por exemplo, o Parque da Água Branca é mais ou menos similar, e tem uma parte de mata. E eu combinei de dar uma palestra, só que quando eu cheguei lá, tinha crianças o escoteiro, a criança ela começa a partir de 6 anos e meio. 6 anos e meio até 10, ela é lobinho, que é totalmente lúdico a situação. Depois nós temos de 10 a 13, que é escoteiro. De 13 a 17, que é sênior. 17 a 21, pioneiro. Acima disso, ele vira chefe. Então tem toda uma escalada, tem toda uma progressão dentro do escotismo e ele vai aprendendo várias coisas durante toda essa vida dele, né? Quando é o adulto, ele já entra como chefe, então ele tem que aprender tudo o que vem mais detalhado. Mas a gente tem uma noção muito grande, depois que eu entrei, de companheirismo, de união, de preocupação, porque o ramo escoteiro, ele determina que você tem que primeiro preocupação com o próximo, depois para com si mesmo, né? O próprio cumprimento é diferenciado. Nós cumprimentamos com a mão esquerda,
onde esse dedo aqui entrelaça com a mão do companheiro da frente, do movimento. Com a esquerda. E E por qual o que com a mão significado? Então, aí que tá. Baden-Powell, quando visitou uma tribo indígena, ele foi cumprimentar o chefe, né, o guerreiro, né, da tribo, e ele deu a mão direita, que era um coloquial, né? E, na verdade, o chefe deu a mão esquerda. E cumprimentou normal. Mais à frente, digamos, numa roda de conversa, ele perguntou o porquê da mão esquerda. Ele falou, nós somos grandes guerreiros. E todo grande guerreiro, na mão direita, carrega digamos, o arco e flecha, ou então a espada, ou então a lança. E na esquerda, ele carrega o escudo. A partir do momento que eu estou te dando a mão esquerda, eu estou abaixando meu escudo porque eu estou confiando em você. Então, é um ato de confiança, né? E, logicamente, é a mesma mão onde tem a radiação que vem do coração. Então, a visão já se encaixa ali. Como nós temos também o nosso cumprimento de promessa, né? Onde esse dedo aqui é dever para com Deus, dever para com a pátria, dever para com o outro. Esse anel criado aqui é a união escoteira, em que o maior defende o menor, o adulto defende a criança. Esse aqui é a nossa promessa escoteira. Então, a visão que se tem é de uma grande família, né? Lógico, toda grande família tem seus altos e seus baixos. Nós temos uma situação geral no escotismo, que conforme nós vamos chegando à fase mais adulta, aqueles adolescentes de 16, 17 anos, a preocupação que volta a ser da família, às vezes é dele também, e o meu emprego, e meu trabalho, e meu estudo. Então, há digamos assim, uma sequela que muitos se dispersam para esse mundo, mais uma vez, o escoteiro sempre escoteiro. Então, nós temos hoje no grupo, como em vários outros grupos, que eles se formaram e retornaram ao grupo escoteiro, porque faz parte da formação dele. Então, essa situação, ela vem desde a criança, ela é ensinada a cuidar do seu material, a cuidar da sua mochila, a montar a sua barraca, a desmontar a sua barraca, a ajudar o companheiro que está necessitado, a essa visão do escotismo, que eu acho que falta no núcleo estudantil em si e no núcleo empresarial. Recentemente, esse ano, no final do ano passado, nós fomos convidados por uma empresa daqui de Pá, em que estava tendo alguns probleminhas, né, de ego também, né, entre vendedores dessa empresa no Brasil inteiro. E nessa atritozinho, eles chamaram alguns do grupo escoteiro, e eu estava presente junto com outras chefias, e fomos dar uma palestra de companheirismo e união para praticamente 25, 27 adultos. O mais novo estava mais ou menos aí com os seus 30 e 35 anos de idade. Eles terminaram a palestra, e isso foi surpresa para a gente, que a própria empresa fez lenços da cor da empresa, e eles terminaram todos vestidos, né, com lenço como se fosse uma tradição escoteira, né? Perguntaram, indagaram, terminaram cumprimentando a gente da forma escoteira. Então, é uma visão diferenciada. E é uma visão em que a população em si teria que ter um conhecimento maior. Dionísio, você falou tudo. Bom, eu, como caçadora de desperdícios, viajo o Brasil todo, caçando desperdícios nas empresas, certo? As empresas me contratam justamente para eu levar a visão do Motainai e ajudá-las a identificar os seus principais desperdícios. E também trabalhando com formação de jovens, dentro de projetos de programas de aprendizagem, faço a preparação desse jovem
para ingressar no mundo do trabalho via programa de aprendizagem e faço também formação de líderes dentro das empresas com o conceito Motainai. Então, esse é o trabalho que eu faço. E aí, eu, dentro dos treinamentos, eu me deparava às vezes com um líder ou com um funcionário ali dentro da empresa que ele tinha um comportamento que destoava completamente dos outros. Então, geralmente, numa empresa que está com problema de desperdício, você tem muito egoísmo, cada um pensando só no seu, certo? E aí é identificado, ó, identificado. Desperdício desta área aqui está por conta deste comportamento. Porém, neste grupo, eu tenho um funcionário ou um gestor, ou seja, que ele destoa, ele tem um comportamento diferente. Ele não desperdiça, ele tem um olhar coletivo, ele é um líder que ele pensa nos outros, ele tem um respeito, ele tem uma linha de conduta. Então, eu entendo que ele tem uma carta de valores diferente dos demais. Aí eu, como eu sou uma pessoa curiosa, eu vou investigar. E aí, quando eu investigava, o que que esse jovem ou essa pessoa tinha de diferente dos demais? Ele nasceu naquela cidade, ele estudou nas mesmas escolas, ele tem ali a classe social mais ou menos, fez uma faculdade, mas o que que ele poderia ter de diferente dos demais para ele destoar ali naquela questão de não desperdiçar recursos, né? E muitas vezes eu me deparava com um fato da infância dele. Adivinha o que era? Quando ele era criança, ele tinha participado de um grupo de Escutei. escoteiros. E aí eu falei, ué, mas que engraçado. Eu falei, mas aonde você aprendeu isso? Aí ele falou, quando eu era criança, minha mãe me colocou num grupo de escoteiros, eu era lobinho, depois disso, tal, tal, tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça e até hoje eu pratico aquilo. Ele não era mais escoteiro, mas aquilo que foi plantado na infância, aqueles valores do escoteirismo, aí eu comecei a me interessar. Você entendeu? Eu falei, Sim. olha, primeiro porque eu já sabia que toda vez que eu investigo um líder que tem um diferencial, e aí eu tô falando aqui, tá, gente? É porque o meu trabalho Uhum. é justamente esse, né? Tá fazendo as transformações. Mas aí, quando eu chego no lugar, eu tenho já aliados. E eu vou investigar. Ele é aliado, mas por quê? Onde vem essa origem? Para a gente poder trabalhar no preventivo. E um dos fatores que aparece, e isso não foi só aqui em São Paulo, é no Brasil todo, porque nos últimos 10 anos eu tenho Uhum. feito esse trabalho no Brasil todo. E aí aparecia essa questão do escoteirismo, isso me chamou a atenção. Então, quando você falar, eu acho que é uma coisa necessária, eu te trago aqui a comprovação, né, dos diferenciais quando uma criança passa por esse processo do escoteirismo, e mesmo que ele mude os hábitos, aquilo já está lá plantado. E eu tenho certeza que muitas pessoas que foram escoteiros na infância, agora vão lembrar de tudo que aprenderam e vão falar, primeiro, faz todo sentido aquilo. Uhum. Segundo, eu sei fazer. Eu sei fazer, eu sei pensar no outro, eu sei colaborar, eu sei trabalhar em equipe, eu sei fazer, porque eu acho que a prática daqueles acampamentos e tudo mais é o que vai trazer. Fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, o que acontece? O ano passado eu participei de alguns eventos do ramo Lobinho, né, ao qual eu estava ligado diretamente. Nós temos digamos assim, uma reunião do distrito. Então, foi a primeira entrada minha numa situação dessa. Nosso distrito tem 4 cidades, e eu me deparei com 150, 160 lobinhos, né? E mais da metade do ano nós tivemos um outro evento, que é um evento já maior, metropolitano, e foram 550 lobinhos, num ginásio gigante para iniciar as atividades, e aquele zum, 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 zum. Quando o dirigente central virou e falou lobinhos no 3, lobinhos no 2, lobinhos no 1, você ouvia um mosquito passando. Então, a noção de, não é hierarquia, é a noção de respeito. Respeito. É, é determinante no ramo lobinho. A noção de equidade, a noção de parceria, de se preocupar com o próximo. Eles têm vários
grupos de WhatsApp permitidos, né? E virou uma grande família. Então, é aniversário o ano inteiro. Por quê? Porque um faz, convida o restante, a família faz. Hoje em dia, nem tanto. Eles estão fazendo atividades via a web, né, que é a União dos Escoteiros do Brasil. Aqui em Minas são 10 mil escoteiros, entre crianças e chefes. E tem várias atividades online. Existem algumas situações, por exemplo, acampamentos ou acantonamentos, que criança pequena não acampa, ela acantona, existe um local em que ela tem que ter um chuveiro, tem uma cozinha, tem um staff por trás, os outros nem tanto, mas eles têm condições de desenvolver habilidades que até mesmo eles, e principalmente os pais deles, não sabiam que existiam. Então, existe um período que aprender a fazer nó, existe situação de primeiros socorros, né? Então, muitas coisas eles transmitem aquilo que o pai não tem, ou nunca teve, ou nunca pensou em ter. Então, volta a ter uma interação familiar. Nesses acampamentos, existe uma situação em paralelo, né? Nem todo mundo é assim, que a gente chama de contrabando. Eles não podem levar celular. Quem tem celular é chefe. Se não está legal, não está passando bem, lógico, todo local que tem um corpo médico junto, tem um enfermeiro, então tem algum acesso a alguma coisa, mas ele só vai falar com a mãe, só vai falar com o pai por intermédio do chefe. Então, algumas coisas, alimentação também, a gente faz muita coisa natural, suco sempre natural, né? Algumas atividades são permitidas, outras coisas. Então, eles começam a ter uma noção de cidadania, uma noção de responsabilidade para com o seu material. Então, eles desperdiçam muito menos, digamos assim. É comum a gente ver hoje em dia, né? Às vezes a criança ganha um celular e ela não dá muito valor naquele celular, ou naquele bem, ou naquele brinquedo, ou naquele computador. A criança escoteira, ela tem uma valorização diferente. É um prêmio que ela tem ali na mão e ela valoriza esse prêmio. Então, o ensinamento para os pais, para os avós, são uma situação de espanto que ocorre dentro do movimento escoteiro. E envolve música, envolve arte. Existe um evento que a gente faz geralmente no segundo semestre, que é um dos eventos digitais que tem, tirando a pandemia, que se chama Joti, vem na rede, cadastrado, vem todo o material na rede e eles têm que desenvolver o que a gente chama de uma música, filmar aquilo e colocar na mídia. É eles que fazem, os chefes só ficam olhando e dando uma assessoria de alimentação ou coisa que precisa. Eles têm que fazer e existe uma pontuação. Então, eles aprendem controle de tempo, controle do que tem que fazer, saber, como você acabou de falar, saber gerenciar pessoas, gerenciar tempo, gerenciar atividade. Então, é uma noção muito grande. Cada dia a gente tem um material adulto que a gente tem que ler, aprender, estudar. Existe uma regra, existe um estatuto, né? Mas é tudo voltado ao bem-estar. Não tem nada, não existe repreensão, não existe agressão, não existe nada. Lógico que a criança ela tem sempre aquele lado criança, empurra aqui, empurra ali. Mas às vezes quando ele ultrapassa aquele limite, a criança cai e se machuca, todo o grupo aparece para ver o que aconteceu, se está bem, se precisa de ajuda e tudo mais. Então, é uma noção muito boa do escotismo para as crianças, para os jovens, e até mesmo para adultos, né? Eu estou entrando depois de 52 anos, né, que eu estava com 52 na época, e estou me achando com... Primeiro que é um sonho de criança, né? Estou realizando um sonho de criança, ser escoteiro. Eu via, na época que eu morava em São Paulo, na Lapa, e outro sonho de criança é tocar violino, que eu ainda estou em aprendizado, mas é sonho de criança. Então, são dois sonhos sendo realizados agora, em conjunto, juntamente com uma profissão e juntamente com essa situação de fomentar. Já levei muitas crianças do escoteiro para conhecer a orquestra, conhecer a música
e vice-versa. E nas escolas a gente providencia essa situação, essa interação. Ainda bem que nós temos um grupo grande de pessoas que têm o mesmo tipo de visão e a gente desenvolve. Ai, que lindo. E eu acho que Uhum. tem uma questão no escoterismo que é um grande caminho para a educação, que é a aprendizagem pela experiência. Então, eu vou falar para você. É, quando a gente tem a primeira experiência com prazer, aquilo fica registrado positivamente dentro de você. Então, assim, eu não como legumes, não como beterraba, por exemplo, né? Uma criança que não come. Mas naquele dia, naquela experiência, no acampamento ou no acampamento tal, comeu beterraba com os amigos, numa situação de prazer, de diversão, com uma liderança que ele respeita. Não é uma pessoa que, porque eu tenho que obedecer porque é meu professor, eu tenho que obedecer porque tem que. Não, Uhum. ele respeita aquele líder, que é uma coisa que eu observo no escoteirismo, um respeito, né, pelo chefe, pela liderança ali, que é diferente da autoridade, do medo. E aí, aquela experiência é tão prazerosa que fica registrado na emoção daquela pessoa, e ele, toda vez que ele vai comer aquela beterraba, ou ele vai, né, é uma boa lembrança. E isso as pessoas não percebem. Quando elas falam assim, não, botar na escola, porque lá ele vai aprender o que precisa ser feito. Mas eu penso assim, como é a experiência? A experiência é num lugar frio, com uma pessoa que está ali na frente que ele não respeita, que ele tem que obedecer, porque senão vai dar nota baixa para ele. Então é com base na coerção, e ele vai ter que comer porque faz bem para a saúde. Olha o sentimento. Você entendeu? Não tem prazer nenhum. Então, que Sim. educação é essa que provoca uma culpa, né? Que provoca medo, e as pessoas da cidade, elas pagam caríssimo por esta educação, porque elas acreditam que seja a melhor educação. E aí a gente tem uma educação pelo prazer, pelo respeito, por uma coisa que é coerente, quando você não, você tem os educadores que acreditam naquilo que estão fazendo, que é diferente às vezes de um educador que está cumprindo uma grade curricular, que está falando tem que comer isso para fazer bem para a saúde, mas ele não come. Ele come outras coisas, ele está ali. E a criança, ela é muito inteligente, a criança é muito esperta, ela percebe o que é de verdade e o que é de mentira, né? Então, assim, é um Sim. desperdício a gente gastar um dinheiro e um tempo de tantas pessoas em cima de uma mentira, uma coisa que não é real. E olha o caminho do escoteirismo, com prazer, com respeito, com o exemplo, né? Então, eu vejo no escoteirismo uma grande escola através da experiência e que realmente fomenta o socioambiental, porque ele trabalha essas duas vertentes. E as pessoas não. Acho que as pessoas podem começar a enxergar possibilidades a partir disso, do escoteirismo, não só nas escolas, né, porque é uma grande escola, mas também nas escolas corporativas, como experiência também de liderança, de Sim. humanização, escolas de liderança, tem vários cursos de liderança, mas na verdade o escoteirismo é uma grande escola de liderança, né? Na verdade, o que acontece? Dentro do escoteiro, dentro dos grupos escoteiros, nós temos crianças de vários tipos. Né? Então, uma coisa importante até colocar, o grupo escoteiro, por exemplo, o qual eu pertenço, que é o Grupo Escoteiro São Francisco, apesar dele ter um nome e originou dentro da Igreja Católica, ele é ecumênico. Então, nós temos pessoas espíritas, nós temos pessoas evangélicas, tem até pessoas que não têm religião nenhuma, né? E o tratamento é igual. Tá? Nós temos crianças que têm, não digo autismo eu tive um caso dentro desses acampamentos que tinha algumas crianças autistas leves, nós tínhamos crianças Down, nós temos crianças de todo o credo, de níveis digamos, de ordem financeiras diferentes, mas ali é tudo igual. Né? O uniforme que eles trazem, eles têm que tomar conta do uniforme. Existe um poncho, e depois que a criança ela usa o poncho, e conforme os distintivos, as insígnias que ela vai ganhando, vai trocando, ela vai pregando nesse poncho. Então, tem muitas crianças que costuram, outros colam,
né? Então, é um aprendizado diferente, é uma volta ao passado, porque todas as brincadeiras dentro dos acampamentos, e aí que eu fiquei, no primeiro acampamento, eu fiquei espantado, eu falei, nossa, se eu tivesse essa vivacidade na época, eu não estava tão gordinho hoje em dia. Pelo seguinte motivo, as atividades geralmente começam com alvorada, então eles vão levantar, se higienizar e preparar para as atividades. Antes vai tomar um café e nós temos a situação que é a boia, que é um momento de respeito à bandeira, um momento de respeito à chefia, um momento de oração, né, seja qualquer religião que for, né? E daí nós tomamos prontas as atividades. Então, geralmente as atividades começam 9, 9h30. ITM vai até 9 horas da noite. De 15 em 15 minutos você troca de raia. 20 em 20 minutos você troca de raia. Para um lanche, para um almoço, para um lanche, para tomar banho, jantar, e à noite tem o que às vezes é fogo de conselho, em que todos se reúnem em volta de uma roda, em que os grupos vão se manifestar, ou vão apresentar algum movimento cultural, ou de música, alguma coisa assim. Então é uma atividade incessante. No segundo grupo, encontro que eu tive, que foi justamente o terceiro, na verdade, que foi o Metropolitano com 550, você imagina 550 na faixa de 6 anos e meio até 10 anos de idade. Rebeldes, né? Mas todos perfilados, todo em grupo, todo um ajudando o outro, e aí as crianças, elas são modificado o regime deles. A gente consegue tirar, para os chefes também, do regime de conforto. A gente tira a criança, então os grupos são formados com crianças de vários outros grupos. Então ele não está com aquele coleguinha que ele Não está fica na habituado a estar panela. toda vez. Não. E os chefes também. Então eu sou colocado com chefes que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, e a gente faz mais amizade, a gente vai desenvolvendo, vai dando sequência numa atividade totalmente diferente. Então, é para o chefe tão espantoso quanto é para a criança. E a gente sai de lá, no final tem digamos, uma reunião final, né, onde todo mundo se dá a mão, que é a canção da despedida, né, são os momentos solenes da coisa, onde nós trançamos os braços, né, sempre um braço direito sobre o outro, e damos as mãos e vamos no movimento circular cantando essa música, né, que é o último momento da despedida. Então, e numa das frases da música justamente fala que a despedida é agora, mas a gente vai se reencontrar novamente. Então, é um momento sublime nessas reuniões maiores. Para você ter uma ideia, o ano passado e esse ano, né, nós tivemos uma reunião ano passado que se chama Jamboree, nos Estados Unidos, é um movimento mundial, e contou com 45 mil escoteiros no mundo inteiro, num local só, durante 8, 10 dias. Nós tivemos representantes aqui da cidade que foram para lá. No início desse ano, nós tivemos, em Foz do Iguaçu, o Jancan, com quase 9 mil escoteiros das Américas, né, que participaram. Então, teve um período lá que eles tiveram que aprender um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol, em relacionamento. Hoje eu converso, né, com chefes, né, da Sérvia, então o Google Tradutor corre solto, porque muitas vezes eles não entendem muito inglês, alguma coisa. A gente fala em português, eles traduzem, México e outras coisas. Então, uma noção global. Você acaba saindo, como você bem falou, da panela local, do núcleo central para o núcleo nacional, para o núcleo Global. internacional. E você falou Então, uma coisa. você faz com que as crianças e os adultos tenham uma outra visão do mundo. E eu acho também que essa integração global faz com que as pessoas, com que essas crianças e os jovens e todo mundo nesse movimento tenham um interesse em aprender uma língua com propósito. É diferente de você, eu vou fazer curso de inglês para conseguir trabalhar numa multinacional.
porque eu vou ganhar um sim. emprego melhor. Não, eu quero aprender inglês porque eu quero falar com meu amigo que fala inglês, que é escoteiro lá nos Estados Unidos. Assim como os jovens hoje, eles estão aprendendo coreano. Os meus alunos lá do PTE, eles falam coreano. Eu falo, mas onde você está aprendendo coreano? Eles falam, porque a gente gosta de K-pop, então a gente está aprendendo coreano. Então, assim, é um aprender com um propósito, não um aprender porque eu vou ganhar mais, sabe? Sim, É uma coisa que vai além, né? Então, acho sim. que esse é um grande movimento quando a gente repensa a educação e precisa rever todo esse movimento aqui. E está fazendo assim muito sentido. Isso aqui não é só para as crianças, isso é para todos nós. Não, Né? Eu já fiquei não. com vontade, eu já estava desconfiada. Eu falei, eu estou muito Não. interessada no escoteirismo, porque eu já tinha esses indicadores, né? Como caçadora, Uhum. eu já tinha esses indicadores. Eu falei assim, eu não sei, mas toda vez que eu pego alguém que não desperdiça, que ele é um aliado meu aqui dentro do projeto, eu vou investigar, ele muitas vezes tem essa coisa do escoteirismo. E eu de longe Então, olhando. uhum. Existe uma coisa que a gente vê no escoteirismo, é o seguinte, são todos voluntários, os adultos são todos voluntários. Então, eles não recebem um centavo, muitas vezes tem que Tirar do bolso, né? fazer cursos, tira do bolso, porque eles têm que fazer curso, às vezes é curso em Belo Horizonte, eu estou a 500 quilômetros, 400, 500 quilômetros de Belo Horizonte, às vezes é em um outro estado, alguma coisa assim. Então, é voluntário. Fora isso, são pessoas de várias atividades. Nós tivemos enfermeiros, nós temos muitos professores, professores universitários, nós temos tem pessoas da roça, tem pessoas da cidade, tem advogados, tem engenheiros, tem outras coisas em vários tipos de nível, né? E a gente vai praticamente nas atividades que tem em campo, ou então mesmo nos acampamentos, a gente vai vendo que nossa, mas eu não sabia fazer isso, e agora eu sei. Nossa, eu achava que eu nunca ia fazer isso, e agora eu sei. Né? Então, e muitas vezes é como você bem falou, às vezes, por exemplo, antigamente, para você ser alguém na vida, você tinha que, logicamente, prestar o concurso aí para algum desses órgãos públicos, você tinha que fazer datilografia, se você soubesse datilografia, você já estava meio caminho andado. Se você fizesse um curso de inglês, que era só inglês que dominava na época, mas você já está top. Hoje, o inglês é obrigatório no mundo inteiro. Qualquer local do mundo que eu tiver inglês, eu entro e saio tranquilamente. Né? Se tiver o espanhol, facilita. A língua local é porque daí você gosta mesmo. Esses grupos de WhatsApp são criados, os grupos mesmo escoteiros, a gente tem, eu converso muito com pessoas da Argentina, do México e da Venezuela, apesar dessa situação crítica na Venezuela, eu tenho contato com chefes lá, e eles têm as atividades, eles fazem as atividades dentro da possibilidade deles, Estados Unidos, na Europa e tudo mais, e é tudo no mesmo horário, no mundo inteiro, e é tudo segue a mesma cartilha. O que é tratado com um jovem aqui, é tratado com um jovem na Inglaterra, é tratado com um jovem em Angola, é tratado com um jovem na Nova Zelândia. Essa rede é tão interessante, porque eles vão crescendo, eles vão fazendo faculdade, eles podem mudar de país, podem mudar em qualquer outra cidade. E ele sendo escoteiro, ele pode se registrar nessa localidade e dar sequência na vida dele no ramo escoteiro. Então, o importante que eu vejo, e o comum, e aí um dos motivos de ser fomentador, né, sociocultural, o sócio é da sociedade em si, ambiental, né, e o cultural eu estou colocando porque a gente descobre que a gente tem habilidades para música, para canto, para tocar, ou mesmo para interpretar alguma coisa, e no ramo escoteiro a gente vê isso porque tem as peças de teatro e tem outras coisas mais. E em cima disso, tem as chefias, né, os chefes escoteiros, pelo menos os que eu tenho contato, eles têm as habilidades pessoais deles e eles vão se transformando. Então, tem chefes aí que não gostam das atividades que são feitas na água, né, mas aprendem e fazem. Brincadeiras com lama, brincadeiras de alpinismo,
tudo com segurança, tudo preparado, com carinho, as festas que são feitas, né, os movimentos que são feitos, tanto no escoteirismo, deviam ser encaixados nas outras atividades. Então, eu me sinto muito honrado em pertencer, né, ao grupo escoteiro, ao ramo escoteiro, né, ao movimento que a gente chama, né, assim como eu me sinto honrado em estar na Orquestra Filarmônica de Patos, de um projeto que começou pequenininho, né, em que o maestro à época virou e falou, eu vou fazer uma audição. Eu fui lá, porque eu queria falar, eu não tenho violino. A última vez que eu peguei um instrumento na mão, acho que eu tinha uns 6 anos de idade, eu joguei ele longe, porque eu ganhei um violão que era maior que eu. Então, mas eu quero aprender. Ele falou, a última palavra sua é o que importa. Você querer aprender. Aprender. Ai, que lindo. Então, esse ato voluntário, que muitas vezes falta, né? E é como você bem falou, muitas vezes a gente entra num curso para melhorar a situação. Nada de mal. Tem que fazer isso mesmo. Se você puder fazer uma pós-graduação para melhorar o seu salário, para ter um novo rol de atividades, mas não esquecer da essência. O network hoje em dia é muito importante. O network está fazendo com que eu conheça o seu trabalho e de todos, que eu vi todas as lives que você fez e vou continuar vendo, está fazendo todo esse circuito que a gente possa mudar a linha de pensamento. E a tecnologia. Ai, nosso tempo está acabando, Dionísio. Mas eu tô assim, feliz, agradecida. Você está sendo o primeiro entrevistado que eu não tive o contato presencial. Ai, já 97. Vai estar no YouTube, gente. Episódio 17, Fomentador Socioambiental com Dionísio de Brito. Eu espero para vocês semana que vem, sempre às 14h, no meu Instagram, para continuar essa investigação sobre profissionais do futuro. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço a todos.